Sim, sim, acontece bastante. Com relação a atletas de musculação, de fisiculturismo, que já tem um peso avantajado, como a gente conversou, isso responde no joelho, né? Então, esse ganho acelerado de peso, o joelho sofre com a pressão, e aí é muito comum eles quererem fazer a atividade aeróbica, né? Para conseguir manter uma definição de massa muscular e conseguir manter essa musculatura, né? E é aquilo que a gente falou, o joelho tem que estar preparado para isso. É sempre bom a gente frisar que o ganho de massa muscular deve estar sim associado a um treino aeróbico também, mas tem que ser um treino aeróbico adequado para aquele paciente, né? Eu procuro evitar impacto para esses atletas que já têm um peso mais avantajado. Então fazer uma bicicleta ergométrica na esteira, na bicicleta, fazer uma natação, né, uma hidroginástica, porque dentro da água a gente consegue diminuir esse impacto. É comum você receber no teu consultório atletas, né, que correm com problemas de joelho e como esses atletas eles também podem evitar essas lesões, né? Sim, perfeito. A causa de dor no joelho mais comum em corredores é a tendinite do trato iliotibial, que é uma lesão que dá na região lateral do joelho por conta de um atrito, né, do trato iliotibial. Então, assim, a gente trata muito, a gente recebe bastante esses pacientes no consultório, a gente trata primeiro através da confirmação do diagnóstico, muitas vezes isso envolve um exame físico e um exame de imagem, né? O tratamento passa por uma reabilitação, passa por medicação e passa pelo fortalecimento, né? Uma coisa que eu acho interessante falar aqui é sobre a diferença entre o atleta amador e o atleta profissional. É engraçado porque o atleta profissional ele sabe quando ele precisa parar, porque ele depende daquilo como ganho de vida. Então, um atleta profissional, quando percebe que tem uma lesão, ele normalmente segue melhor as orientações médicas, ele faz o repouso adequado, necessário. Diferente muitas vezes do atleta amador, que continua praticando atividade física, continua praticando esporte, independente da orientação médica, porque ele faz aquilo por prazer, ele faz aquilo porque ele gosta, não depende disso como ganho de vida. Então, o atleta amador muitas vezes acaba tendo essa lesão agravada muito mais por uma inconsequência. Interessante. Eu tô começando agora, né, a correr e também sou amadora. E aí também estava vendo sobre a questão de tênis e palmilhas. Existem realmente tênis adequados para essas pegadas, para essas pisadas? E quais são os melhores tênis indicados, tanto para quem, principalmente para quem é amador como eu, né, que está começando agora, não tem muita orientação. Existe sim diferentes tipos de pisada, né? Vamos resumir, né? O que a gente procura é uma pisada neutra, né? Mas a gente vê muitas pessoas com pisada supinada, que é aquela pisada um pouco mais aberta, né, na parte de dentro, e a gente tem aquela pisada um pouco mais pronada, que é quando a parte de dentro do pé toca o chão, né? E quando a gente percebe isso, a gente precisa sim passar às vezes uma palmilha para corrigir essa pisada, para trazer essa pisada mais pro neutro, né? Com relação aos tênis, existem sim também algumas orientações que a gente passa para quem vai fazer atividade de impacto, como é o caso da corrida. Então, o ideal é procurar um tênis com um amortecedor no solado para minimizar esses impactos, né? Sempre gosto de orientar também que o tênis ele tem que ter essa elevação no calcanhar. A gente sabe que calçado, né, muito rente, como sandálias que não têm elevação, como sapatilhas, são prejudicial para o pé. O ideal é que tenha um pequeno saltinho, não pode ser um salto muito alto, também não pode ser rasteira. Procura usar um tênis também que tenha a câmara anterior, que é a parte da frente do tênis, mais larga, para não estreitar muito, não apertar muito o pé, e evitar também sapato de bico fino, que também é prejudicial, principalmente para quem já tem aquele famoso joanetezinho. A musculação é um dos esportes mais procurados para quem está iniciando atividade física. Quais os principais erros que os atletas cometem para quem quando está começando, né? A gente observa sim
uma prática inadequada muitas vezes de quem está começando. Normalmente aquele praticante de musculação que já está há um tempo praticando, ele já tem uma noção. Mas aquele que chega pela primeira vez para a academia, é todo um mundo novo para ele, né? Então um erro muito comum que a gente vê é aquele atleta, né, amador, iniciante, que quer fazer uma progressão de carga muito rápido, né? Ele quer pegar muito peso, ele acha que assim ele vai ficar forte mais rápido, né? Quando na verdade não há essa necessidade. O que ele precisa fazer é um aumento, uma progressão gradual das cargas, né? Ele tem que começar com um peso adequado para ele e aos poucos ir aumentando a progressão de cargas, né? Uma coisa interessante é repetição versus o número de cargas, né? O que é melhor, fazer muitas repetições com poucas cargas ou fazer poucas repetições e muitas cargas, né? Então, assim, não existe uma fórmula correta, né? O que o paciente precisa fazer é adequar o peso para o ganho de massa muscular. Ele pode começar o treino fazendo um número maior de repetições com baixas cargas e a partir daí ir aumentando as cargas e diminuindo o número de repetições, né? Então, quando o atleta, o praticante de musculação, ele começa o treino, né? Eu acho melhor que ele comece fazendo um número maior de repetições com baixas cargas e depois aumentando a carga de forma progressivamente. E lembrar de respeitar a angulação dos exercícios. Cada exercício tem uma angulação correta, né? Eu vejo muita gente machucando o joelho ou a coluna lombar durante o agachamento, né? O agachamento, eu vejo muita gente querendo ir até o chão na hora de fazer o agachamento e você está forçando muito o joelho durante esse agachamento. O ideal é ficar numa angulação de até 90 graus, né? Como se fosse uma pessoa sentada mesmo, né? E dessa forma você está protegendo o joelho. A mesma forma, quem faz cadeira extensora, cadeira flexora, ficar por volta de 45 graus para não agredir tanto o joelho, né? E para quem já tem problema de joelho, eu gosto de recomendar exercícios que tenham cadeia cinética fechada, que é aquele exercício com o pé bem apoiado ao chão, porque isso dá uma maior segurança ao joelho, diferentemente dos exercícios que não tem esse pé bem apoiado ao chão. Então, cadeira extensora, para quem tem problema no joelho, seja qual for, pode acabar prejudicando ainda mais. Eu não contraindico, né? Mas você tem que ter um cuidado maior, principalmente com relação à angulação, né? Ficar por volta de 45 graus, que é uma angulação segura para não machucar o joelho. Com relação a aquecimento, alongamento, qual a sequência correta de ser executada e quais os exercícios mais indicados para isso também? Perfeito. Isso é um tema muito controverso, né? Porque tem muita gente que defende isso no começo do exercício, tem gente que defende no final do exercício e não há um consenso. Eu vou falar a minha preferência, né? E o porquê da minha preferência. Eu prefiro fazer o alongamento antes de começar o treino, tá? Dessa forma as fibras musculares, né, vão ser alongadas, tá? E gosto também de fazer um aquecimento antes do treino, para que ele já vá sendo aquecido, já vá se preparando para receber o estímulo da musculação, né? Por que que eu não gosto do alongamento após o treino, né? Porque imagina que durante um treino de musculação, essas fibras musculares, elas são contraídas, né? Você está pegando peso, fazendo contração e extensão na vontade de causar um processo de hipertrofia, né? E aí quando eu estou fazendo um alongamento após o treino, aquela contração que eu fiz para gerar o processo inflamatório no músculo, gerar hipertrofia, quando eu faço esse alongamento, aquela fibra que já estava contraída, quando eu faço esse alongamento, ela pode sim lesionar, ela pode sim sofrer rotura das fibras, né? Então, por esse motivo, eu prefiro que o alongamento seja feito antes do treino. Mas, como eu falei, é um tema controverso, não existe consenso. Eu vi que em um dos teus vídeos mais recentes você falou sobre a lombar, né? É possível continuar os treinos nessas condições? E quais as causas e tratamentos? Então, as causas já falou um pouco, né? Que pode acontecer. Então, o fortalecimento é importante, né? Para quem tem dor em coluna lombar.
O que é bem comum para quem faz agachamento, principalmente, né? Então, mas é importante ter o diagnóstico em mente, né, para conduzir o tratamento, né? Normalmente, quando o paciente chega para mim em crise, chega para mim com dor, eu falo para ele segurar um pouquinho a onda, né? Não forçar muito a coluna lombar enquanto estiver em crise, enquanto estiver com dor. A gente precisa chegar no diagnóstico, precisa de uma reabilitação para que possa devolver esse paciente à atividade física com mais segurança. Mas sim, ter um core fortalecido é importante para que ele não volte a sentir crises, né? Então, o exercício de prancha é adequado, exercícios abdominais para fortalecer essa musculatura que envolve, que protege a coluna. Seja de um bico de papagaio, que são aquelas pontas de osso que tem na coluna, seja de uma hérnia de disco, né? As causas são variadas. Interessante a questão da hernia de disco para também quem faz exercício físico, né? Existe alguma contraindicação? O que esse paciente que sofre com hernia de disco pode estar fazendo para fazer o exercício e não prejudicar também a coluna, né? Quais as limitações? Pronto, então assim, esse paciente precisa ter em mente que o exercício físico é importante para ele, né? Como eu falei, ele precisa ter essa musculatura fortalecida. As limitações que eu vejo para esse paciente é não forçar além do necessário, né? Para não aumentar a pressão sobre o disco na coluna e assim maltratar a coluna lombar. Mas as recomendações são as mesmas, né? Fortalecimento do core através de exercício de prancha, através de exercício abdominal. Se ele tem esse core fortalecido, ele está assim protegendo a coluna lombar e dessa forma protegendo também a hernia de disco. Como um aquecimento, a gente usa também para fortalecer as articulações, né? A abdominal, que serve para esse fortalecimento na coluna. Ele é indicado que seja feito todos os dias ou não? Pode ser em dias alternados também. Outra pergunta também que acabou surgindo é sobre o agachamento livre. Por exemplo, para quem já sente quem tem essa predisposição a ter dor na lombar, né? Se é mais indicado o guiado ou se eles podem fazer o livre normalmente, né? Porque a gente vê que quando você está fazendo musculação, o ideal é que você aumente o peso. Então, para quem tem dor na lombar, fazer o livre pode acabar prejudicando também, né? Seria isso. Então vamos lá, vamos por partes. Qual foi a primeira pergunta? Eu tenho um TDAH, eu acho, não vou lembrar. Vamos lá. Você falou sobre agachamento, né? Isso. Então, sim, o agachamento é um exercício que a gente vê muita gente se machucando na academia. Desculpa. Foi a questão de quem tem hernia de disco e exercício físico. Sim. Né? Primeiro, assim, quais as limitações para quem tem? Se você está em tratamento, é recomendado fazer o exercício ou não? Depende muito do estágio que o paciente se encontra, né? Se o paciente se encontra em crise, primeiro tem que vir a reabilitação. Se o paciente já está num estágio onde o quadro álgico dele, o quadro de dor dele está estabilizado, ele pode continuar assim a fazer o fortalecimento dele. Você perguntou sobre os abdominais, né? Também. Sim. Com relação aos abdominais, se você faz antes, se você faz todos os dias, você perguntou. Isso, se é indicado fazer todos os dias para ter esse fortalecimento, porque ele vai, acredito eu, né, que ele vai servir tanto para superiores também quanto para inferiores. Pronto. Né? Tem que lembrar que o abdominal é um músculo, como qualquer outro músculo. Então, normalmente a gente não treina o mesmo músculo todos os dias, né? Porque o músculo precisa de descanso para que ele possa crescer. Então, a gente normalmente faz o abdominal em dias alternados. Como a gente treina os grupos musculares em dias alternados, né? Justamente para que ele possa ter esse descanso e não entre num processo de fadiga, né? Mas sim, é importante ter esse músculo fortalecido. Com relação ao agachamento, é um exercício que a gente vê muita gente se machucando na academia, né? Justamente por não ter uma orientação, né? Fazer de forma aleatória, fazer sem um profissional ali para supervisionar, para orientar. Então, assim, o maior problema do agachamento que eu vejo é com realmente ir além de uma angulação necessária, né? A pessoa